Pessoal, muito boa noite a todos que estão aqui, Salão de Estudos Centro Espírita Vinhas do Senhor aqui em Pouso Alegre. A todos que nos acompanham através das redes sociais, sintam-se como se estivessem aqui conosco, presentes. E é sempre muito bom, antes de nós reiniciarmos esse estudo, já devidamente preparados pelas palavras que foram há pouco pronunciadas, elevarmos o nosso pensamento até Deus, buscando esse processo de integração maior com o Pai, que está presente em todos os lugares do universo. Nós que frequentemente nos esquecemos disso, tão focados na realidade da vida material, que se desdobra à nossa frente, tão preocupados com aquilo que fere os sentidos, por vezes esquecemos da realidade espiritual, essa sim, a verdadeira realidade. E aí lutamos, batalhamos, sofremos, nos alegramos, vencemos, muitas das vezes alheios a essa espiritualidade que a todos rodeia e que tanto nos influencia para o bem quanto para o mal. Dependendo somente do nosso querer e da nossa vontade, escolhermos o caminho correto para bem trilharmos nas ações que nos conduzirão à paz de espírito que tanto almejamos. Nessa noite, Deus, nós, primeiramente, estamos profundamente agradecidos por essa oportunidade do aprendizado. Do aprendizado não a respeito do livro em si, mas das lições que, com certeza, devem calar fundo em nós. Lições essas que dizem sim respeito à nossa realidade maior. Que possamos ter essa noção para que, sabendo utilizar os conceitos aqui exarados, possamos utilizá-los na nossa vida para nos tornarmos pessoas melhores, mais justas, mais honestas, mais pacíficas, mais corretas, mais caridosas, para bem prosseguirmos nos caminhos da nossa existência, dentro ou fora da carne. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, na semana anterior nós falávamos acerca do capítulo de número 13 do livro Libertação. Estão lembrados desse capítulo? Nesse capítulo está tendo uma conversa muito importante entre Gúbio e o juiz que residia naquela casa onde estava o alvo central desse livro aqui, que é Margarida. Esse juiz, na verdade, era pai de Margarida. E Gúbio havia convocado ali uma reunião entre ele, desdobrado do corpo físico, juntamente com Jorge, que havia sido condenado por ele num passado recente, e também a filha de Jorge, que trabalhava como empregada doméstica no lar daquele juiz. Os três, obviamente, fora do corpo, mediante o processo natural que o sono físico impõe. Ali estavam, então, os três. Gúbio começou a falar com o juiz e ele deu inúmeras lições a respeito de condutas relacionadas a ele. Nós vimos que antes disso, antes mesmo de dormir, o juiz já se colocava meio que em condições favoráveis de promover essa relação com o plano espiritual superior. Vimos que foi um sujeito ali que já estava meio que divagando a respeito das reais intenções da vida, dos reais valores da existência. Ele que já passava dos 60 anos, que já exercia o cargo de magistrado desde longa data, estava ali pensando, poxa, eu
Já tenho tanto na minha vida, tenho dinheiro, tenho prestígio social, mas existe um vácuo dentro de mim, um vazio. Mais ou menos as divagações dele giravam em torno disso daí. Ele estava bem preparado para poder ouvir aquilo que Gúbio tinha a falar a ele. O próprio Gúbio fez, e quem acompanhou aqui realmente se lembrou, de que ele, o juiz, se lembrasse do processo em que Jorge foi acusado culpado. E o próprio juiz, lembrando-se dessas ações passadas, que para ele já era algo já resolvido, começou a pensar com estranheza: por que será que eu estou me lembrando de tudo isso que havia acontecido no passado? Daquele moço, daquele caso simples, comum, eu que já julguei inúmeras ações muito mais importantes, muito mais complexas, por que eu estou me lembrando justamente desse caso? E lembrou-se de Jorge, que havia sido depois recolhido a um hospício, vítima da loucura, que depois havia se tornado viúvo porque a esposa havia se suicidado. E ele lembrando dos mínimos detalhes relacionados a esse processo. Foi aí que ele foi levado ao sono físico, foi retirado do corpo, Jorge se reuniu a ele também fora do corpo, e a filha de Jorge, que trabalhava como empregada doméstica naquela casa, também, mediante o desdobramento que o sono impõe, reuniu-se a essa dupla. E vimos que Gúbio começou a tecer inúmeras lições, a fim de que o juiz ficasse predisposto a reabrir o caso Jorge. Vimos que Gúbio aqui fala bastante a respeito das responsabilidades de um magistrado, fala a respeito das decisões, muitas delas tisnadas pela própria pouca evolução espiritual, algo comum num planeta de provas e expiações. Doutra feita, alguns casos que são julgados sob o viés da política, ele cita a falar isso algumas vezes. E nós sabemos que o caso Jorge aqui justamente se deveu a um julgamento equivocado por parte do juiz, e equivocado nós estamos sendo aqui muito corteses com ele, porque houve aí um viés político na questão. Algumas pessoas poderosas buscavam ocultar quem foi o assassino real, e a culpa foi jogada nas costas de Jorge, que naquela existência realmente era inocente. E depois de muito falar, o juiz já se convenceu, e aí ele fala: benfeitor ou vingador? Ele se dirigindo a Gúbio: ensina-me o caminho, que devo fazer a benefício do condenado. E Gúbio fala: meu amigo, facilitarás a revisão do processo e irá restituí-lo à liberdade. O que Gúbio queria era isso, que o juiz, ao acordar, buscasse aquele processo que já estava lá, findo, encerrado, reabrisse e libertasse Jorge. Olha a que ponto a espiritualidade pode interferir nas coisas aqui da terra, na realidade material. Havia um porquê, um motivo para isso daí. E o juiz pergunta: então ele é inocente? Ao passo que Gúbio responde: ninguém sofre sem necessidade à frente da justiça celeste. E a harmonia do universo é tão bonita, tão grande, que aproveita até mesmo das nossas falhas, dos nossos defeitos, a fim de que a justiça seja realmente cumprida. E nós vamos entender isso, nesse caso, daqui a pouquinho, quando Gúbio fala para o juiz a respeito do passado, das coisas que aconteceram no passado, no século anterior, que justificavam essas ações aqui agora. E mais, Gúbio queria que o juiz não somente libertasse Jorge, mas acolhesse a filha de Jorge, que trabalhava ali na casa dele, como uma verdadeira filha do coração, dando-lhe instrução, educação. Aí o juiz fala: mas escuta, mas nem minha filha ela é. E Gúbio fala: meu amigo,
nós não te pediríamos isso se você não tivesse condições de arcar com essa responsabilidade. Ele era um sujeito muito bem de vida, rico. E ele fala mais: aprende a semear amor no chão em que pisas. Quanto mais eminentemente colocada na experiência humana, mais intensivo pode tornar-se o esforço da criatura na própria elevação. Ou seja, quanto maior o indivíduo está colocado na escala social, essa deveria ser a preocupação das pessoas. Mais servidor de todos ele deveria ser. E Jesus já havia alertado que ele havia dito: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para a cerimônia do lava-pés. Vocês já imaginaram o significado profundo do gesto de humildade de Jesus? Governador espiritual do planeta Terra, presidiu a formação do nosso planeta desde há 4,5 bilhões de anos atrás, ajoelhado, lavando os pés dos discípulos. Daniel, sim. Essa passagem de Jesus no lava-pés, ele amarrou a túnica a um sinal característico de humildade. De humildade. Exatamente, cingindo aos rins. Exato. Quer dizer, se ele, governador espiritual do planeta Terra, veio para servir, que pensar de nós, seres humanos ainda profundamente falhos, quando, por alguma injunção dos porquês que existem na realidade espiritual, somos colocados em alguma condição de maior relevância transitória material. Na condição, por exemplo, de um grande empresário, ou na condição ali de um juiz, como nesse caso aqui, ou na condição de um prefeito, de um governador, de um presidente que seja. Quanto mais alto o indivíduo é colocado na escala social, quanto maior as condições dele de ajudar, mais ele deve servir. E aí a gente começa também a imaginar como deverá ser o futuro daqueles indivíduos que são alçados à condição de servidores da sociedade e se esquecem disso, buscando sugar da sociedade tudo o que lhe é possível, a fim de amealhar cada vez mais e mais e mais e mais. Que bobagem! Que tolice! O próprio Cristo já havia nos alertado: à meia-noite perderás a tua alma. Lembra daquela parábola? Então, de que adianta a gente acumular tanta coisa? É o que ele estava falando para o juiz: meu amigo, você tem muito dinheiro. Use esse teu dinheiro para promover uma boa educação para essa filha aqui, que você vai pegar como sendo filha do coração. O juiz ficou em pranto e interrogou: como agir, porém? O que eu vou fazer a partir de agora? O que o Gúbio fala? Amanhã você vai acordar no teu corpinho de carne, que está ali do lado, ali, sem se lembrar de nada do que você está ouvindo aqui dessa nossa conversa. E por quê? Sabe por quê? Porque o cérebro físico nosso, o cérebro material, ele é muito delicado e ele não tem condição de suportar a carga de duas vidas, dentro e fora da carne. A gente chegou até a comentar isso na semana anterior, do porquê que nós não nos lembramos de todas as vezes que nós morremos aos poucos, quando saímos do corpo, no momento de dormir. Quanta coisa a gente faz, quantas atividades desempenhamos, com quantas pessoas conversamos, quantas coisas aprendemos. Por que a gente não se lembra? Na sua nitidez, Gúbio nos explica: nosso cérebro não tem condição de suportar essa carga. Lembramos de forma fragmentária. Eventualmente, quando é importante, aí os benfeitores agem magneticamente, possibilitando uma lembrança mais integral, mais robusta daquilo que a gente vivenciou na realidade espiritual.
E aí são aqueles sonhos muito nítidos, que eu tenho certeza que vocês já tiveram. Aqueles sonhos impactantes, aqueles sonhos em que uma verdadeira carga emocional chega junto das lembranças. Há um porquê disso. Existe um porquê para isso. Mas mesmo assim, né, Daniel, esses sonhos também, Pode falar. fica aquele negócio meio assim, né? Nossa, eu tinha um problema com isso. Tem para quem lembrar mesmo, tem como a gente lembrar de tudo que a gente passou e vai tirar uma atenção disso, né? Exato. Mesmo porque... Por que a maioria dos sonhos é sem pé nem cabeça? Né? É mais ou menos... junta muita coisa. Por exemplo, imagina você lendo um parágrafo aqui e pulando nessa leitura 3 ou 4 palavras. No final do parágrafo, você não vai entender patavina do que você leu. Vai ficar um pouco complicado. Então, nós temos lembranças de uma ação desenvolvida integral no plano espiritual, temos lembranças de partes dessa ação. E com pior, somado a isso, nós também temos a integração ali de fatos que de repente vêm da nossa memória, de coisas que a gente fez quando a gente estava acordado, de filmes que a gente assistiu, de conversas que a gente teve, às vezes fragmentos de lembranças de outra existência. Junta tudo isso num caldeirão, mistura tudo isso daí, vira um negócio sem pé nem cabeça. Por isso que a maioria dos nossos sonhos é sem pé nem cabeça. E tem um outro detalhe, um outro ingrediente. Fora do corpo, nós temos condição de pegar correntes mentais de outras pessoas. E aí que o troço fica sem sentido mesmo, meio sem pé nem cabeça. Imagino que a gente costuma gravar, interpretar pelo que a gente conhece. A gente vê uma situação, mas a gente não grava ela, a gente grava o que comparado ao que a gente conhece. Entende? Sim, exato. Né? Às vezes, que nem você citou, memórias de existências passadas, e elas assim, bem recuadas, a gente imagina, faz uma comparação com o que a gente tem hoje. É um anacronismo. Né? Fora do corpo, a gente tem uma visão da realidade espiritual diferente da visão que nós temos aqui. Porque o próprio corpo físico filtra muito do nosso potencial. Então, para a gente compreender, realmente é muito complicado, é muito difícil. Né? Mas há situações em que a lembrança vem integral. Fala. Sim. Esse tipo de lembrança é o que acontece, por exemplo, com as mulheres que estão grávidas e raramente elas erram o sexo com o bebê. Mesmo porque o que acontece? A mulher que está grávida, ela é médium 24 horas. Então, a troca que está tendo ali é uma intensa troca, não somente ali física, mas também energética e também mental. Por isso que raramente vai errar. Algo diz a essa mulher que vai ser menina ou vai ser menino. Ela tinha nome, mas menina. E ela não sabia, ela já estava lá, e ela sonhou e ia ter um menino com nome. E aí ela escolheu esse nome. Olha só. E aí ela fez esse sonho e a gente ficou conversando sobre isso, né? Porque, não, a equipe, a gente não chegou a comentar isso, né? Ficou comentando, né? Já era alguma coisa. Já era alguma coisa, exato. Fora do corpo já estava um negócio planejado. Só um segundinho, Vicente. Pode falar. Eu estou entendendo aí o seguinte, que a gente defende o outro era o Luiz, o Jorge não entendeu. A esposa. Então, falta um pouco de paciência, porque a ajuda vem. A ajuda vem. Exatamente. Então, está provado que nós precisamos do outro. Mesmo que o outro você tem que olhar a outra pessoa mais desequilibrante. Quando eu erro com a gente não tem muito amor, né? Mas tem que desenvolver esse perdão, né? Mesmo porque não dá para a gente evoluir a não ser em sociedade. Não dá. A gente precisa do próximo. Porque o próximo que, além de estender a mão para nos ajudar, que é a face boa, o próximo também nos permite condições de desenvolvermos as nossas virtudes. E o que a gente sempre
comenta aqui, como que você vai desenvolver paciência, ou como que você iria desenvolver paciência, estando cercado de seres iluminados? Pega aí os grandes avatares da história do planeta. Imagina que esse pessoal todo fossem seres da sua convivência, da tua família, dos teus amigos, do teu ambiente social. Gente, você ia ter oportunidade de desenvolver tolerância, compreensão, paciência, altruísmo, caridade? Não, com esse pessoal não. Então a gente precisa conviver com gente tão ou mais difícil do que a gente mesmo, né? Aí eles dão para a gente a oportunidade de sermos tolerantes, compreensivos, pacientes e vice-versa. E vice-versa. Porque às vezes a gente fala o seguinte, nossa, o fulano é tão difícil para mim, o sujeito complicado. E você não sabe que o fulano pensa a mesma coisa de você. Às vezes somos um peso para a vida das pessoas e não desconfiamos disso. Há necessidade de termos essa compreensão que o Cristo nos conclama sempre. Fala. E eu tive muitos sonhos durante toda noite que eu estava pegando ali. Era de pegando uma menina no colo, quando eu vi umas tranqueiras, e eu não entendia isso foi. Durante uma semana eu tenho esse pesadelo, tudo bem que eu não lembro. E realmente eu perdi uma vez. Então tem alguma coisa a ver. Pode ter certeza disso. Já era alguma coisa já esquematizada na realidade espiritual. Pode ter certeza disso. Não há acasos na vida. Existe um porquê para tudo. E é um preparo para o futuro. Viu? Pode ter certeza disso. E ela pode ter sido preparada antes de reencarnar. Prepara o futuro. Vem o sonho outra vez. Perturbando. Não vai sobreviver em si. Porque você aí, graças a Deus, está de bom, né? Então, tem umas situações e agradáveis, eu precisava estar em mãos de A gente pode dizer o seguinte, que nesse caso em si, como a tal da previsão não se concretizou, muito possivelmente era algum irmão desencarnado que estava jogando na sua cabeça, na sua memória e tudo mais, ideias negativas, justamente para poder te abalar. A prece que a senhora fez serviu como uma proteção, como um anteparo, né, para que a senhora não se perturbasse ante aqueles pensamentos nocivos. A ideia é essa. Exato, fica à vontade. Então, como a senhora está falando, do bebê que teve a premonição, né? Eu tive também a premonição do meu filho a partir. Eu tinha atendido no trabalho. E quando eu vi a esquina, me veio, acho que foi um pintor, não sei, alguma coisa, um vídeo. Só que eu fiz a pergunta para eu mesma. A minha sogra chamava de Zoraide hoje, desencarnada, eu falei assim, para mim mesma. Mas já não é para ele, entendeu? Os mentores espirituais. Aí eu me fiz a pergunta. Então tem muita lógica o que a senhora está colocando, muita lógica que ela colocou, da sua família também, da outra que né? Que ajudou muito. Então eu perguntei assim para mim mesma, nossa, a dona Zoraide nunca perdeu nenhum neto. E eu espero que não seja ele. E, gente, com 3 meses, eu já sabia que eu fazia minha filha se enganando. E no dia que ele, um dia antes dele se encarnar, foi no dia 3 de agosto, ele se enganou, na sexta-feira, que fica no sábado, e esse ano, que por sinal, muita coincidência, né? Não existe a coincidência, não existe o talvez, não existe
nada, né? Uhum. Nem por acaso Sim. existe. O meu filho, ele, na sexta-feira, dia 2 de agosto, ele falou assim: mãe, vem assistir um filme comigo. Como eu já sabia que ele ia desencarnar, eu disse para ele: eu vou descansar um pouquinho. E eu fui para o quarto e ele falou assim: vem assistir comigo, não vou descansar um pouquinho, eu prefiro. Eu preferi curtir lá, já o luto, eu já comecei, bem um dia antes da desencarne. E quando foi, ele assistiu o filme e tudo, e quando foi na sexta-feira, quer dizer, no sábado, ele foi jogar bola no campo da cabeça, levou uma maçã, foi com o meu genro, deu uma calada no carro, e eu já sabia que ele ia desencarnar. Jogou 15 minutos, tomou uma sozinha, comeu uma maçã e passou a mão e caiu. E partiu no dia 3 de agosto de 1996. Mas na sexta-feira, antes dele me convidar para assistir junto com ele, eu estava sentada no sofá e veio uma bola um flash que pulou a porta, uma luz assim, resplandeceu. Só eu que vi, ele não viu, ninguém viu, só eu. A luz pulou a porta e chegou a luz. Olha só que. Aí eu fui pro quarto, nossa, o filme, ele e eu tenho meus sonhos, são todos assim, os sonhos que tem na cabeça, assim, colocado, e nem, às vezes eu vejo alguns espíritos, e letreiras, eu sinto cheiros, por exemplo, por exemplo, um índio, queimando uma terra, não tem espírito, sempre. Sim. Sinto cheiro de fezes, acordo de madrugada para ele, uma sentada no banquinho, do meu lado na cama, a outra em pé, que é a chefe, né, a enfermeira, a chefe, digamos assim, e a noviça, que está estudando da médica lá no plano espiritual. E quando eu olho assim para ela, pensei assim, certo, estou fazendo para cá. Então, olha só, no caso da senhora, olha só o que acontece, né? Essa faculdade mediúnica, essa faculdade mediúnica da senhora já existia desde essa época em que a senhora teve esse flash do desencarne do seu filho. Né? E esse flash realmente aconteceu porque a senhora já estava em condições espirituais tais que permitiam receber esse tipo de informação sem se deixar impactar muito na vida da senhora, porque é de se pensar por que isso aconteceu com a senhora e por que inúmeras pessoas já perderam os filhos e nunca tiveram essa intuição, nunca tiveram esse aviso de maneira tão nítida assim, porque provavelmente não estavam preparados, iriam se desequilibrar caso recebessem isso. Então, só para fechar a treira, a noviça que estava estudando medicina com a prancha na mão, fazendo todas as anotações, acho que estava me examinando. E a madre superior em pé, com um hábito assim, um pouco de um marronzinho claro, e a noviça estava, né, acho que estava no segundo, terceiro ano, e eu olhei assim para ela, assim, o que eles estão fazendo aqui? Acho que eu perguntei, cheguei a perguntar, mas só que eu Aí eu voltei para dormir e falei, e essa semana passada tinha alguém no meu quarto e fazia certo. Estava fazendo algum tipo de entendimento no meu quarto. E estava também me protegendo. Isso daí significa faculdade mediúnica que está bem aberta aí na senhora. Maravilha, uma faculdade mediúnica que está a desabrochar aí na senhora. Não, ela já desabrochou, né? Quarta-feira, e se manifestou aqui como um projeto. Legal, que é uma
Uma correntinha bonita. Maravilha. Então, o negócio agora é trabalhar no bem. Assim que é importante. Vamos voltar aqui? Utilizar, então, essa sua bondade, que a senhora já tem aí no seu coração, para agir na forma de médio, para oferecer alívio e orientação para muitos que estão por aí precisando. Quando tem mora em pessoas que devem morrer, são os que mais precisam. O que você faz? São os que mais precisam. Mas o que você faria? O que eu faria? No caso, a partir do momento que a gente tem... Você está no seu apartamento e ao redor pessoas que você sabe que... Olha, o que a gente tem que fazer é, através das nossas ações e através das nossas palavras, ser sempre um evangelho vivo para aqueles que estão ao nosso redor. Mesmo porque ninguém muda ninguém. O máximo que a gente pode fazer é ofertar os exemplos, ofertar uma palavra positiva, ofertar uma mão amiga. Agora, o despertar, isso daí é atinente a cada um. Mas vamos voltar aqui, gente. Então, o que o juiz fez ali? O juiz perguntou, como que eu vou fazer o negócio? Aí Gúbio fala a questão do cérebro físico, que não tem a capacidade de arcar com a carga ali de 2 vidas. Porém, ele não vai ter a lembrança nítida. Mas vai ter o quê? A intuição. E ele fala que a intuição, que é o disco milagroso da consciência, funcionará livremente, retransmitindo-te as sugestões dessa hora de luz e de paz. Ele não vai ter a lembrança nítida daquilo que ele viu, ouviu e comentou. Porém, os impulsos vão surgir na sua alma. E Gúbio fala, a partir do momento que você tiver esse impulso, não hesite, vai e faça. Não deixa que o cálculo abafa o teu coração, turvando-lhe a corrente límpida. A gente chegou até a comentar isso na semana anterior. Quantas vezes nós temos a oportunidade de fazer o bem para alguém e de repente nós freamos esse impulso e aí entra com um cálculo. Poxa, mas será que eu preciso fazer isso mesmo? Será que eu devo fazer isso? E começamos a colocar inúmeros empecilhos que no final das contas já bloqueiam aquela nossa ação. Mas aí, nesse caso, a pessoa já começa a praticar silêncio em si, para poder estar mostrando para o outro, porque o outro vai se sentir mal. É aquela questão das ações. A partir do momento que nós temos a condição de desenvolver o bem e a gente não faz o bem, automaticamente já somos responsáveis por isso. Então, depois disso tudo, Saldanha estava muito feliz, Jorge estava muito feliz, a mocinha estava muito feliz, e o juiz olhava para aqueles 3 lá, naquela felicidade toda, meio que querendo perguntar alguma coisa para Gúbio, mas resolveu se silenciar. E aí Gúbio fala o seguinte, já sei o que você está pensando. É a tua mente de juiz que está funcionando. Você está com medo de abrir o processo, libertar Jorge, mas Jorge realmente ter sido culpado. Está com medo de cometer uma injustiça. E Gúbio fala, pode ficar tranquilo. Nessa existência, Jorge realmente era inocente. Ele não cometeu o assassinato que lhe foi imputado. Mas, olha o que ele diz aqui. Na existência humana, a existência humana é como precioso tecido de que os olhos mortais apenas enxergam o lado avesso. Nos sofrimentos de hoje, solvemos os débitos de ontem. Então, olha aí a causa de inúmeras dores aparentemente enigmáticas pelas quais passamos e que nós não encontramos explicação sensata no agora, mas que com certeza o porquê guarda relação com os atos do passado, com o pretérito. E aí ele diz, lembra daquela frase de Jesus? Vocês que vão completar para mim. É necessário o escândalo
Exatamente. Ai daquele que é o motivo do escândalo. Quer dizer, nós estamos num mundo de provas e expiações, onde o mal supera o bem, onde frequentemente temos que passar por situações aflitivas, dolorosas, complicadas, para, em parte, ressarcir o nosso passado culposo. Alguém tem que oferecer condições para isso acontecer. Então há necessidade de que o escândalo surja. O escândalo aqui é sinônimo de mal, porém ai daquele que é a fonte do mal. Porque ninguém reencarna para fazer o mal. Imaginemos um sujeito que foi assassinado. Aí você fala, poxa, ninguém é assassinado por obra de um acaso. Se ele morreu de maneira violenta, muito provavelmente guarda essa situação relações com atos de violência cometidas no passado. Tá, beleza. E aí? E o assassino? Será que o assassino teve que reencarnar com a missão de matar o sujeito? Sim ou não, gente? Nunca. Ninguém reencarna para fazer o mal. Reencarnamos para crescer, para evoluir, para atingirmos a plenitude. Mas o que acontece? O indivíduo reencarna, vem as tendências do passado. E essas tendências do passado, às vezes, ele não consegue superar o livre-arbítrio. E aí, sabe-se lá como que acontece essa vinculação magnética que naquele momento, naquele dia, naquela hora, a vítima e o assassino se encontram. Meu amigo, rapaz do céu, que coisa, né? Principalmente pela vítima. Naquele horário. Uma coisa mais impressionante é a bala perdida. Quantos casos que o sujeito está lá no apartamento dele, assistindo televisão numa boa, de repente está tendo um tiroteio lá longe, uma bala entra por aquela janela, despedaça o crânio, morreu. Quer dizer que se ele tivesse 2 centímetros para o lado, não ia acontecer. Pronto. Não era para acontecer. Porque quantos casos acontece? Mas, Daniel, necessariamente, se a gente colocar no ponto de vítima e as conflitos, eles estariam ligados de alguma maneira ou não necessariamente? Não necessariamente. Realmente. Pode ser o que você falou no momento. Exatamente. O que acontece ali é uma probabilidade. Pode ser um karma. Probabilidade. Certamente é um karma. Certamente. Ó, a probabilidade do quê? De algo acontecer. Vamos supor que eu tenha, no passado, me envolvido com violência. Matado um monte de gente. Desencarnei, sofri horrores no umbral. Aí me arrependi. Fui recolhido em alguma colônia. Lá nessa colônia fui tratado, fui cuidado, aprendi um monte de coisa boa. Aprendi que o bem vale a pena. E comecei a ajudar um monte de gente do lado de lá. Um monte de pessoas. Mas aí chega a hora da gente reencarnar. Aí, reencarnei. É necessário o mal, né? É necessário o escândalo. Mas o amor cobre a multidão dos nossos pecados e muda o caráter do pagamento. Como eu fiz muito bem do lado de lá e reencarnei. E vamos supor que eu continue a fazer o bem aqui. Ao invés de eu desencarnar de forma violenta, pode ser que surja alguma coisa em termos de doença. Que vai me incomodar, que vai ser ruim, né? Que finalmente vai me libertar, talvez, através da desencarnação, mas que não vai ser uma morte violenta, fruto de um assassinato. Agora, supondo que eu tenha me envolvido muito com violência, reencarnei e continuei levando a minha vida cá sem muita responsabilidade, vou reencarnar num local onde a probabilidade de eu sofrer o ato de violência é grande. Ao invés de eu reencarnar lá no meio do mato, eu vou reencarnar no Rio de Janeiro. Onde a probabilidade de eu sofrer algum ato de violência é maior do que no meio do mato. Concorda comigo? Muito maior. Então está vendo onde entra a questão da percentagem, da probabilidade do karma.
Porque o karma é uma palavra que em sânscrito significa ação. Quer dizer, toda ação que eu estou desenvolvendo, qualquer que seja, das mínimas às maiores, gera uma consequência, das mínimas às maiores. Toda. Então eu estou construindo o meu karma o tempo todo. Eu posso ter sido um assassino no passado, mas agora eu resolvi abrir uma instituição de caridade. E ao invés de receber uma faca no bucho, eu vou receber, por exemplo, uma úlcera. O amor muda o caráter do pagamento. Fala. O meu avô foi assassinado em praça pública pelo sobrinho. E vendo aquilo, eu ouço os meus tios, minha mãe contando, né? Eu acho que assim, pela voz da minha avó, ele poderia ter evitado aquilo. Por uma série de motivos. Porque eles vieram de uma outra cidade, compraram as terras juntos, e aquela história, né? Porque o sobrinho ele não era, tanto é que ele foi solto, né? Antigamente era assim, ele roubou o seguro de vida da minha avó. Tem toda uma história, parece coisa de livro, né? E assim, eu fico pensando, ele podia, porque minha avó falava, ele vai te matar, porque ele fazia umas coisinhas e ficava tirando. Mas eu acho que meu avô era da bagunça também. Então eu acho que assim, uma coisa encaixou na outra. Perfeito. E, exato. E teoricamente marcou toda a família. Fluiu dessa forma. Mas é uma coisa bem, é muito forte, né? Então vou te contar o caso aqui do Gúbio, né, que o Gúbio conta a respeito do porquê que esse pessoal todo estava reunido nisso aí, o Jorge, o juiz, a Margarida, fulano de tal, etc. O Gúbio começa a contar da seguinte maneira: juiz, pessoas e sucessos que nos afetam a consciência não constituem objeto vulgar na marcha reveladora da vida. Ou seja, as pessoas que estão ao nosso redor e as situações que nós passamos têm um porquê, uma causa perfeitamente definidas lá no passado. Aí ele começa a contar a seguinte história. Como são duas existências aqui, eu vou passar para vocês a seguinte coisa. Gúbio fala que no passado o juiz foi um dono de uma vasta fazenda, onde ele tinha muitos escravos ali que trabalhavam por ele. Então vamos me referir agora ao fazendeiro / juiz, porque são o mesmo espírito. Isso no século XIX. E olha que coisa interessante. Escravos que na maioria se encontram reencarnados e atualmente constituem a falange de colaboradores nos teus trabalhos comuns. Gente, que interessante. O sujeito em vida passada tinha muitos escravos. Alguns deles se encontravam reencarnados e constituíam os ajudantes agora do juiz. Obviamente trabalhando agora de maneira remunerada. Olha como que as pessoas que trabalham conosco podem estar vinculadas a nós pelos laços do passado. Não é gente que de repente chega assim. Temos compromisso com elas. Temos responsabilidade com elas. Tanto que Gúbio fala, a todos eles deves assistência e carinho, auxílio e compreensão. Então, se você é dono de um negócio, e se você tem vários funcionários ali trabalhando para você, muito provavelmente aquele pessoal ali, obviamente não todos, mas muitos, podem estar vinculados a você com os laços do passado. Podem estar. A gente não crava. Mas existiram aqueles escravos que te marcaram muito. Jorge, por exemplo. Jorge foi um dos seus escravos. Um indivíduo que nasceu para te servir naquela condição abominável da escravidão. Com um detalhe a mais. Eles eram filhos do mesmo pai. Jorge era filho bastardo. Irmão do juiz. Irmão do juiz, por par de pai. Exatamente. No livro do Amor é mais ou menos essa história, ela
É um paralelo. Ó, escuta o resto dessa história para você ver como que vai bater com esse livro aí. Então os dois nasceram mais ou menos na mesma época. Tá? Só que o juiz ali, que era o dono da fazenda de escravo, abominava a história familiar que ele tinha. Como assim? Eu tenho um meio-irmão aí que é escravo? Que absurdo. Tinha horror dele. Os dois cresceram, tiveram filhos na mesma época. E olha que interessante. O filho que o fazendeiro teve é o mesmo filho, agora na condição de juiz. Lembra do moço que assediava a menina? É o mesmo. E olha que coisa interessante. O escravo teve uma filha, que é a mesma menina que veio na condição filha de Jorge, agora. Então são os mesmos espíritos. Os mesmos. Olha só. O tempo foi passando. O menino aqui e a menina aqui cresceram, se desenvolveram. E o que aconteceu? O rapazinho abusou sexualmente da moça. Foi um horror. Um horror tanto para a casa grande, quanto para o pessoal da senzala. O fazendeiro, ralado de ódio com o que estava acontecendo, tomou medidas, que Gubbio não fala aqui quais foram, mas medidas tais que levaram o escravo Jorge a um estado de semi-loucura. O que ele fez? Matou o moço e acabou se suicidando. Essa foi a história. Estão percebendo como que tudo está ligado? Tudo está tramado? Não é à toa, e Gubbio fala aqui, que você, juiz, quando você olhou para Jorge, que estava ali para ser julgado, você foi tomado de uma antipatia tremenda por ele. É claro que você foi tomado de uma antipatia tremenda por ele. Porque no passado, ele matou seu filho. E ele era aquele teu irmão bastardo, que por preconceito você não aceitava. Agora o que vai acontecer? Para as coisas todas entrarem no seu lugar. Olha a frase que ele diz aqui. Nem a dor, nem a morte apagam as aflições da responsabilidade, que só o regresso à oportunidade de reconciliação consegue remediar. Reconciliar. O que Jesus falava para a gente? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. O juiz ali estava com a oportunidade de estender a mão para Jorge, libertando-o da cadeia, porque Jorge já havia pagado pelo crime que ele havia cometido no passado. Foi um assassino, além do mais suicida. Então vocês estão vendo que as pessoas que são condenadas à cadeia de maneira inocente, elas podem ser inocentes nessa vida, mas não são no passado. Viram como é necessário o escândalo? Mas ai daquele por quem vem o escândalo. E além do mais, o filho do juiz agora, no futuro, vai se casar com a filha de Jorge. Os dois serão marido e mulher. Para que as coisas todas entrem nos eixos, tudo isso já havia sido planejado no passado. Ah, evidente. É evidente. É evidente. O que vai acontecer agora? O juiz vai pegar essa menina aí como filha do coração. Vai dar a ela educação. Vai pagar uma boa escola para ela. Vai cuidar dela como se filha realmente fosse. E o seu filho verdadeiro vai se apaixonar pela moça. Lembra que ele estava querendo só abusar sexualmente dela e nada mais? Vai se apaixonar. Os dois vão se casar. E por que os dois vão se casar? Porque no passado ele abusou dela. Virou as costas e foi embora. Tá vendo? Como que não há ponta solta. Nada se perde. Tudo aquilo que a gente fez mal feito no passado, obrigatoriamente a gente tem que corrigir, tem que haver reconciliação. O Daniel, esse canal também, o Espiritismo mostra para a gente que nós somos uma verdadeira união, uma família, exato. com erros, com acertos, com vidas
meninas e vai para lá e volta para cá. É a família universal. Isso antes de tudo que a gente acha que é lado, não é. E não é. Está tudo interligado. Né? E depois disso tudo aqui, o juiz assim mesmo, depois de tudo isso daí, aí ele, né, foi tocado nas fibras mais íntimas do coração, estendeu a mão para Jorge, Jorge beijou a sua mão, abraçou a menina, agora você vai ser a minha filha. Né? E depois dessa celebração espiritual toda, o pessoal foi voltando para o corpo. Mas ele teve uma atitude legal. Teve uma atitude legal, porque ele poderia negar. Não, ele poderia usar essa vontade dele assim para não fazer isso. Né? E ainda tem a probabilidade, que claro que não aconteceu aqui, dele voltar para o corpo com toda aquela boa intenção, mas de repente vinham os raciocínios e falou assim, imagina eu, o juiz, na minha condição, abrir um processo ali de um sujeito lá que está no hospício. O que vão pensar de mim? O que os meus pares vão achar da minha conduta? O que a sociedade vai pensar de mim? Aí ele poderia começar a pensar dessa maneira e colocar tudo por água abaixo. Poderia? Poderia. É a questão do livre-arbítrio. Mas felizmente não aconteceu. Os privilégios que ele tinha. Exato. Mas semana que vem a gente continua no próximo capítulo. Agradecendo a Deus a oportunidade do estudo em que nós nos encontramos aqui, reunidos em família, para mais aprendermos, para melhor raciocinarmos e melhor agirmos. Possamos ter uma noite de paz, uma noite de tranquilidade, que possamos, ao sair dos nossos corpos, entrarmos em contato com bons espíritos, espíritos que vão nos orientar, que vão nos auxiliar, inclusive nas ações que nós iremos desenvolver, para que ao voltar, logo amanhã cedo, possamos voltar alegres, revigorados, carregando no coração a certeza do dever bem cumprido, para prosseguirmos as nossas lutas, que são extremamente necessárias para o nosso crescimento. Que assim seja. Vai fazer para a gente a prece, Margot?